Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado, como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e se apoiava sobre mim. Pouco a pouco, fui cedendo àquela atração irresistível, reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito, e a minha mão, impaciente, encontrou uma mãozinha delicada e mimosa que se deixou apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro que estremecia de emoção. Ela soltou um grito que foi tomado naturalmente como um susto causado pelos solavancos do ônibus e refugiou-se no canto. Esse trecho ali que eu li, passei um pouquinho de vergonha, e que está no seu livro, ele tem uma característica bem comum a vários outros trechos desse seu livro, do livro todo, do livro como um todo, tá? Ele é bastante comum, ele é um trecho que tem uma característica bastante comum, a vários outros trechos do seu livro e ao seu livro como um todo, tá? Ele vai construindo a sua curiosidade, você vai ficando cada vez mais curioso à medida que você vai lendo esse trecho, você vai querendo ler cada vez mais, porque você vai ficando mais curioso, ou curiosa. E isso é muito interessante, ele vai sempre adicionando esse clima de mistério e tensão. E ele faz isso ao descrever bem os personagens, o que eles estão fazendo, como eles estão reagindo, e até mesmo o próprio personagem principal, que é o narrador, acaba descrevendo mais ou menos o que ele está sentindo também, que é até a característica do romantismo. Mas enfim, então uma das maneiras de que você pode fazer esse tipo de coisa, tentar adicionar mistério, é você saber usar bem aqueles elementos que estão dentro da sua narrativa. E nós vamos falar sobre dois desses elementos que você já conhece, que eu já falei para você, nós já classificamos juntos, mas eu vou aqui dar aquela revisada para você poder fazer sua atividade legal. E eu quero que você também analise, quando você for fazer essa questão do seu livro, que é a questão 12, quero que você lá dê uma analisada, para você, que você leia e reflita, para você, quando for escrever, fazer sua atividade escrita, você possa fazer uma ótima atividade, Então, esses dois elementos que eu quero conversar com você sobre são o espaço e o tempo, E vamos aqui classificar o espaço e o tempo, dessa nossa história, dessa nossa história que é narrada em 5 minutos, tá? O espaço de uma narrativa, esse elemento da narrativa espaço, ele pode ser classificado de diferentes maneiras, mas por que espaço? Ora, a gente tem que colocar o espaço como um dos elementos principais da narrativa porque realmente ele aparece o tempo todo. Você está num espaço, quando você conta uma história, essa história se passa em um espaço, vários espaços, e vários ambientes, e vários cenários, tá? Tem esses nomes também, pense dessa maneira. Você pode dizer que é um ambiente que é interno ou externo, A gente já conversou sobre isso. E pode dizer também que é um ambiente que é real ou que é psicológico, ou seja, são fatos que você está narrando ali que acontecem meio que no mundo real da sua história ou que acontece dentro da mente de alguém, Quando alguém tem uma memória, por exemplo. Nós já vamos chegar lá, já vou chegar nesses exemplos, mas é possível classificar espaço dessas duas maneiras, tá? Na primeira classificação como real ou psicológico, tá? E na outra classificação como interno ou externo. Mas essas classificações servem apenas para dizer para você o que é importante, o que é mais importante observar quando você for analisar o espaço. Existem outras coisas que você pode analisar que são completamente dependentes de você analisar, tá? E o tempo? O tempo numa narrativa, ele pode ser, como eu falei já também para você, cronológico ou psicológico. Tá? E o que seria para você esse tempo cronológico ou psicológico? Ora, já é para você saber, Foram uma das primeiros elementos da narrativa desse bimestre, foi o tempo, tá? Apenas que o cronológico é aquele que se passa para todos os personagens. Pode-se até dizer, por exemplo, que se uma história, como essa história aqui dos 5 minutos, que uma história se passa no passado de um certo ano, por exemplo, a nossa história se passa em 1837, pode-se até dizer que o tempo dessa história é o tempo cronológico dessa história é em 1837. Porém, essa história também tem
um tempo que é psicológico, tá? Tem esses dois tempos, assim, no geral, né? Tem histórias que só tem um tipo, tem histórias que só tem outro tipo, a gente pode dividir desse jeito, mas essa história, ela tem bastante dos dois. Se passa em 1837, você vê ocorrências, tipo uma coisa acontecendo uma depois da outra, mas o tempo, no geral, ele é bastante psicológico também, tá? Fala muito das memórias do personagem, tá? Quando ele se lembra de coisas. Ele até conta, né, no começo da história que ele está, na verdade, contando aquilo, escrevendo em forma de carta à sua prima, né? Carta ou cartas. E enquanto ele vai contando a história, ele vai lembrando-se de vários momentos diferentes. Isso acontece bastante. Lembra-se de momentos, planeja, pondera coisas. Por exemplo, olha aqui, né, temos o capítulo 8, né, e logo depois de ele ler a carta, né, que ela mandou para ele, que ela disse que ela estava doente e tal, e que eu amava mesmo assim, etc. E aí tem aqui, devorei toda esta carta de um lanço de olhos. Minha vista corria sobre o papel com o meu pensamento, sem parar, sem hesitar, poderia até dizer sem respirar. Ele vai narrando bastante no passado, como eu já falei. A história se passa em 1837 e para ele, para o personagem, isso está há 2 anos, né, no passado. Né? Ele está narrando algo que aconteceu há 2 anos no passado. E isso é muito interessante. Então ele está sempre contando no pretérito, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, li a carta, beijei aí, etc. Né? Mas além disso, o que ele fala? Quando acabei de ler, só tinha um desejo. Era o dia de ajoelhar-me aos seus pés e receber como uma bênção do céu esse amor sublime e santo. Olha só, ele começa a imaginar uma situação. Olha só que coisa. Além de idealizá-la tanto, né, com o amor sublime e santo, o amor perfeito de uma mulher perfeita, e idealizar o amor também, ele pondera algo que poderia acontecer, né? Quando você imagina algo que poderia acontecer, é como se você estivesse pensando no futuro, tá? É como se você estivesse planejando de uma certa maneira, tá? Se eu te disser para você, o que você faria se você ganhasse na loteria? Você dissesse, eu compraria uma casa, eu daria dinheiro para os meus pais, eu guardaria bastante desse dinheiro, eu compraria comida para várias pessoas, enfim. Você estaria, na verdade, planejando o que você faria com esse dinheiro, então é como se estivesse no futuro, tá? Então esse tempo que se passa dentro da cabeça do personagem é um tempo psicológico, né? E inclusive nem é no presente. Como sua mãe lutaria contra o destino, cercá-la-ia de tanto afeto, de tanta adoração, tornaria sua vida tão bela e tão tranquila, prenderia tanto sua alma à terra que lhe seria impossível deixá-la. Veio aí, né? Acho que eu já dei exemplos o suficiente para você sobre esse tal desse tempo, como ele é narrado no livro, né? Esses elementos narrativos, esses dois, eles são parte de bastante mais, né? De vários outros. Pente, né? São os 5 principais elementos da narrativa: personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Geralmente eu troco esses dois aqui, mas não tem problema. E mais uma coisa, né? E eu dei para você aqui um contexto, né, da sua atividade, tá? Eu falei do tempo, falei quando ele se passa, eu falei como o livro ele é todo em flashbacks. Se você vai fazer isso na sua atividade, você vai ter que escrever coisas relacionadas a isso. Já dei parte da resposta para você. O espaço é a mesma coisa, não sei se mencionei, mas a história se passa no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Claro que no final da história eles vão lá e viajam para vários lugares e tal, mas e até terminam morando em Minas Gerais, mas aí você vai analisar isso que eu estou falando, pensar naquelas suas leituras e tentar responder suas questões também, tá? Então é basicamente isso, 6º ano. Deixa eu guardar isso daqui. Mais uma revisão, mais com análise também do espaço e do tempo do livro, né, que nós lemos. E a gente até tinha falado sobre como o tempo ele era bastante psicológico, porque isso é uma característica do romantismo. O romantismo ele é caracterizado por esse egocentrismo, principalmente. Esse egocentrismo leva para uma alta valorização do que se passa na cabeça do personagem, seja pensamentos, seja emoções, sejam sensações, tá ok? Isso tem um foco muito grande no ser ali que está vivendo a história, naquele indivíduo, né? Não é no todo, é no indivíduo que ama. Outra característica também seriam essas altas emoções relacionadas ao amor, né? E a paixão e a ultravalorização do amor, tá? E é um romantismo que se chama, né?
Então, eu dei uma pequena sumarização aqui para você, mas eu vou explicar mais à frente, porque tem mais coisas relacionadas a isso. Espero que você tenha entendido essa aula, possa fazer suas atividades legal. Até a próxima, sextou. Tchau, tchau.